Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz seja com todos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus, sobre a sua casa, que a paz do Príncipe da Paz reine na sua vida, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, quero dividir uma palavra com você, onde eu estava meditando no livro de Josué, no capítulo 3, um pouco antes desse ponto aqui do texto. Moisés veio a falecer. Moisés liderava Israel, liderava o povo, e Deus deixa Josué como sucessor de Moisés. E Josué assim assume um chamado de Deus para liderar o povo rumo à terra prometida, rumo a uma terra que Deus tinha prometido para eles. Deus tinha prometido uma terra para o povo de Israel, para o povo peculiar, para o povo particular dele. E Moisés morre nessa trajetória. E Moisés não herda a terra prometida. Mas antes da morte, após a morte de Moisés, Deus levanta Josué, o sucessor de Moisés, que lideraria Israel, lideraria o povo, porque o povo precisava ser liderado. O povo sem liderança era um povo todo bagunçado, um povo sem direção. E era Josué que ia dar as diretrizes, que ia dar a direção para que o povo caminhasse corretamente em direção à terra prometida. Hoje, nós temos uma terra prometida a alcançar. Hoje nós temos uma salvação a alcançar. Salvação essa que foi entregue por Jesus através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Nós aceitamos sim, nós cremos sim, mas há uma trajetória após essa aceitação. Tem muitas pessoas que pensam que é somente aceitar Jesus. Eu aceito, eu escuto um apelo muitas vezes numa igreja ou de alguém que está me evangelizando e pensa que a caminhada cristã termina aí e que tudo está resolvido. Não. A aceitação de um apelo, a entrega, talvez você tenha até essa data na sua mente quando ocorreu isso na sua vida. Mas existe uma trajetória para nós percorrermos até essa terra prometida. E hoje o que vai nos direcionar até essa terra prometida é a presença do Espírito Santo, demonstrada através de muitas circunstâncias, mas principalmente através da palavra de Deus. E o que aconteceu aqui no capítulo 3 de Josué? Josué estava recebendo as diretrizes do Senhor, recebendo orientação de Deus, recebendo orientação do Espírito do Senhor para conduzir esse povo até uma terra prometida. Mas, assim como antigamente, hoje também existe atrapalhos, existe algumas barreiras, algumas pedras, vamos se dizer assim, para que eu e você não alcancemos essa salvação vinda através de Jesus. Na nova aliança, existem barreiras, existem circunstâncias para que eu e você não alcancemos essa salvação, essa terra que Deus nos prometeu. E naquela época também existia. Eu vou ler com você aqui bem rapidamente alguns versículos. Josué capítulo 3, versículo 10. Olha que interessante. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Quem estava falando aqui era o Josué. Era Josué, o líder de Israel. A liderança máxima de Israel aí. Como se fosse o porta-voz de Deus para trazer as instruções, trazer as diretrizes para que aquele povo não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda e continuassem firmes uma trajetória que começou lá com Moisés, Deus usando a vida de Moisés, mas agora chegou a vez de Deus usar Josué para conduzir esse povo a uma terra que ele mesmo tinha prometido. E Deus tem uma salvação prometida para mim e para você. Mas se eu e você não quisermos caminhar nessas direções, se eu e você optarmos em não darmos atenção ao que Deus fala, se nós caminharmos sem a presença do Senhor, com certeza nós não herdaremos essa terra prometida, essa salvação eterna, essa eternidade junto com a presença do Senhor que Deus prometeu. E olha que interessante aqui, Deus usando a vida de Josué para dizer: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Que o Deus vivo está no meio de vós e que expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus.
Todos esses eus aqui eram povos que não eram israelitas, eram povos que eram contrários para que o povo de Israel marchasse em direção à terra prometida. Eram como se fosse um atrapalho, era como se fosse algo barrando para aquele povo de Israel não herdasse a terra prometida. Nós vemos aqui 7 povos, 7 nações que eram contrárias, eles não queriam, eles faziam de tudo para que o povo de Israel não herdasse a salvação, não herdasse a terra prometida que Deus tinha prometido aos israelitas. Trazendo para o mundo hoje, qual é a barreira que te impede de você caminhar na presença do Senhor? Aqui nós vemos 7 nações. Hoje o inferno, infelizmente, se levanta para que eu e você não caminhemos na presença de Deus, para que eu e você não tenhamos a presença do Espírito Santo. Não pensa que vai ser fácil, não será fácil, mas é possível. Veja que Josué lhe diz assim ao povo, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Nós precisamos ter a certeza que Deus está caminhando conosco, em comunidade, em igreja, em comunhão de grupos de irmãos, sim, mas quando nós entendemos que a salvação, a eternidade, ela vai ser particular de cada um. O que tem barrado de você caminhar em direção à salvação que está em Cristo? Veja aqui que o povo de Israel naquela época encontrou povos, nações, 7 povos aqui, heteus, ferezeus, jebuseus, cananeus, enfim, uma série de impedimentos, uma série de atrapalhos, uma série de pessoas, de nações contrárias para que aquele povo não chegasse aonde Deus tinha mostrado a eles. Mesmo Deus estando no meio deles aí, Deus estava com o povo de Israel. E aí Josué, ele traz algo para a gente entender nos dias de hoje. Nós precisamos entender se Deus está caminhando conosco lado a lado. Eu não estou falando da presença do Espírito Santo de uma forma onipresente, que Deus está em todos os lugares, independente de qual seja o lugar. Eu não posso somente crer, ter a minha vida baseada na onipresença. Deus está em todos os lugares, então Ele está comigo. Negativo, essa conta não bate. Nós precisamos ter a certeza que Deus está caminhando ao nosso favor e nós caminhando em direção a uma terra prometida, a uma salvação eterna. Mas existiam barreiras para que aquele povo de Israel não caminhasse. E logo após aqui à frente nós vemos que eles chegaram diante do rio Jordão, mas pela presença de Deus, através da arca da aliança, que era a presença de Deus no meio daquele povo. A arca da aliança era a presença de Deus. E o rio Jordão, ele parou e o povo de Israel passou em terra seca diante do rio Jordão. Passaram pelo fundo do rio. O rio parou de fluir. Levantou-se uma barreira de água, uma coluna de água. E o povo de Israel passou porque Deus estava com eles. O Deus vivo estava com eles. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguiremos caminhar rumo a essa terra prometida, uma terra de salvação, um lar celestial, um lugar onde Jesus falou, eu vou para o Pai preparar-vos um lugar. Existe uma terra prometida para mim e para você. Mas entenda que você encontrará barreiras, encontrará pedras, encontrará pessoas querendo que você não continue na sua caminhada. E muitas vezes essa pessoa é você mesmo, muitas vezes pode ser eu mesmo, o meu eu, o seu eu. Quantas e quantas barreiras que Satanás hoje coloca para que nós não continuamos a caminhar. Preguiça, as mesmice, os prazeres do mundo, aquilo que me distrai, aquilo que me impede de buscar a presença do Senhor, para que eu seja cheio de Jesus, para que você seja cheio da presença do Senhor. Josué falou para eles, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, que Ele vai expulsar da frente de vocês toda barreira, todo impedimento para que vocês cheguem à terra prometida. O que tem provado, ou como que nós temos provado de alguma forma, provado no bom sentido, provado a Deus que nós estamos caminhando em direção a uma salvação.
caminhando em direção a uma terra prometida? Será que nós temos ficado no primeiro atrapalho, na primeira barreira, na segunda, na terceira? Quais são as barreiras que têm te impedido de prosseguir nessa caminhada cristã? Caminhada cristã, eu digo, uma vida de fé, uma vida de frutos do Espírito, uma vida de presença do Senhor, uma vida de oração, uma vida de cultuar a Deus, de adoração. Isso contínuo, sem parar, não somente lá de vez em quando que eu vou buscar Deus no culto, num momento de adoração, em oração. Não estou dizendo isso aí. Isso é muito superficial, isso é muito raso, uma vida cristã muito rasa. Deus não quer isso de mim, de você. Deus quer que nós sejamos um povo, pessoas que Deus habita no meio de nós, dentro de você. Mas lembre-se que o povo de Israel encontrou barreiras, encontrou povos, encontrou um rio Jordão transbordando nessa época, que era época de colheita, e ali é época de colheita, o rio Jordão transbordava. Foi uma dificuldade que eles encontraram. Mas Deus deu estratégia para Josué. Esteja atento às estratégias que Deus te dá através da palavra, através das ministrações. Vá buscar estratégias em Deus. Deus tem prazer em te levar até essa terra prometida, até essa salvação eterna, até a eternidade, para nós morarmos eternamente com Ele num lar celestial. Mas entenda que eu e você encontraremos barreiras, encontraremos pessoas, encontraremos povos, situações que não querem que nós continuamos. Muitas vezes são pessoas, muitas vezes são situações que você pensa que talvez vai estar longe de você, muitas vezes está próximo de você. Amigos que você pensa que são amigos, não são. Familiares, muitas vezes, que se levantam contra a tua salvação, contra a tua caminhada em direção a essa terra prometida. Mas opte, escolha em ter a presença do Deus vivo ao seu lado, assim como o povo de Israel naquela época. Eles tinham a arca da aliança, que era a presença de Deus. Onde essa arca ia, a presença de Deus ia, havia vitórias. Tinha luta, sim. Olha aí, ó, quantos povos que vieram contra o povo de Israel para que eles não herdassem a terra prometida. 7 nações, muitos atrapalhos, o rio Jordão. Mas Deus sempre operando milagres, sempre operando o manifestar da presença de Deus, preparando o caminho para esse povo passar. E esse povo ia passando, porque a presença de Deus ia com eles. E logo após que eles passaram o rio Jordão, transbordando, passaram em terra seca, que a arca de Deus, a arca da aliança, a presença de Deus ia com eles. Pergunto para mim e para você, para nós refletirmos, a presença do Espírito Santo caminha contigo em todos os momentos da sua vida, por onde você anda, trabalho, escola, por onde você for, família, dentro do seu lar. Como anda essa presença? Ou essa presença tem sido só superficialmente, só uma casquinha lá de vez em quando que você busca ou que eu busco? Quer ter vitória? Quer ter povos? Quer ter situações resolvidas para que você continue caminhando como um cristão genuíno, como uma cristã genuína? Tenha a presença de Deus todos os dias na sua vida. E você vai ver com os seus olhos grandes maravilhas, grandes manifestar da glória de Deus na sua vida. Assim como foi o povo de Israel. Eles atravessaram o Jordão. E você pensa que foi festa? Claro que eles comemoraram. Atravessamos o Jordão, Deus está conosco. Com o que eles se deparam mais à frente? Com as grandes muralhas de Jericó. 7, 8 metros de altura, 3, 4 metros de largura. Jericó, mais um atrapalho para que eles não continuassem. E Deus vem com outra estratégia. Agora já não era a mesma estratégia de atravessar o rio. Era outra estratégia. Por isso que eu digo para você, esteja atento ao que Deus, ao que o Espírito Santo de Deus fala com você. Nos mínimos detalhes, são estratégias após estratégias que Deus vai dando, vai preparando. Quando eu digo que Deus tem poder ainda de continuar operando maravilhas no meio do teu povo, olha que interessante, ainda no Josué, capítulo 3, versículo 5, disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Veja que Deus continua sendo um Deus de maravilhas, e Ele quer operar maravilhas na sua vida e através da sua vida. Mas qual foi o conselho, a estratégia que Deus tinha dado a Josué, para Josué entregar ao povo? Santificai-vos, santificai-vos.
Separai-vos das nações. Busca minha face. Tenha uma vida santa, uma vida separada daquilo que o mundo te oferece. Uma vida plena na presença do Senhor. Deus não quer o teu coração pela metade. Deus quer você por inteiro, por inteira. Santificado na presença dEle, separado para Ele. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Ele também não quer dividir você com mais ninguém. Ele não quer dividir você com o mundo. Você com talvez os seus pensamentos, talvez os meus pensamentos. Talvez o que está impedindo de eu caminhar em direção a essa terra prometida, talvez seja eu mesmo. Eu já disse aqui, talvez seja você mesmo. O seu modo de pensar, o meu modo de pensar. Como tem sido a sua caminhada em direção a essa salvação? Você tem se preocupado com a tua salvação? Se preocupa. Tenha preocupação, sim, pois Jesus está voltando. Os sinais aí estão claros cada vez mais. Cada dia que se passa, nós vemos notícias, nós vemos os sinais da volta do Senhor se cumprindo. Como anda a trajetória, a sua trajetória particular. Não se preocupe com os outros, não. Se preocupe primeiramente com a tua salvação. Se preocupe com a tua salvação, com o seu caminhar, com a sua trajetória em direção à terra prometida, a uma terra de salvação, a um lugar celestial, onde nós passaremos a eternidade ao lado de Jesus, ao lado de Deus. Há um lugar preparado, sim, há um lugar prometido por Deus. Mas como anda a sua caminhada? Você tem barrado nos primeiros povos? Você tem barrado em pessoas? Você tem parado por causa de pessoas? Você tem parado, desanimado por causa do quê? Esse povo aqui ele não desanimou. Eles continuaram. Vieram povos e vieram pessoas, vieram nações contra eles, mas Deus estava com eles. Por isso que eles foram vitoriosos. Muitas vezes falhos, sim, mas a presença do Senhor é com eles. Tenha a presença do Deus vivo por onde você for, aonde você for, a hora que você estiver, aonde que você estiver. Se preocupe em ter a presença de Jesus ao seu lado. Se preocupe com a tua trajetória em direção a essa terra prometida. E Deus vai te dar vitória. Santifica-te, que Deus fará maravilhas na sua vida. Olha o que Deus falou para o povo aqui. Santificai-vos. Amanhã vocês vão ver que Deus fará maravilhas na sua vida. Qual área da sua vida você está necessitando, precisando, talvez até querendo, desejando que Deus opere uma maravilha, opere um milagre? Santifica-te. Continue na caminhada, uma caminhada cristã, genuína. Não uma caminhadinha superficial como uma casquinha de ovo, não. Mergulhe na presença do Senhor. Tenha a presença do Senhor. Assim como os israelitas tinham nesse trecho aqui da história, que eles caminhavam com a arca do Senhor. A presença do Espírito de Deus era com eles. Reflita nesse texto. O que tem te barrado de você caminhar com Deus? Situações, barreiras, pedras, muitas coisas vão se levantar. Mas o que você vai fazer? Você vai parar? Você vai abandonar? Você não vai querer caminhar rumo a uma eternidade que Jesus preparou para mim e para você? A decisão é sua, particular sua. Decida-se por Jesus. Entregue seus caminhos ao Senhor. Seja um israelita. Faça parte do povo do Senhor. Santifica-te e verá Deus operar grandes maravilhas na sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Reflita nesse texto, que o Espírito Santo fale grandemente ao seu coração. Que essa palavra seja motivo de transformação, de cura, de abrir os seus olhos. Jesus está voltando. Jesus está próximo. Como anda a tua vida? Como anda a tua história? Deus te abençoe e te fortaleça na presença dEle. Em nome de Jesus. Fica aqui o meu grande abraço.